Olá, pessoal. Meu nome é Cláudio e eu vou falar um pouco para vocês sobre LDAP, né? Sobre o OpenDJ em si. Teve um rapaz agora há pouco que ele comentou, ele perguntou de que era a palestra, eu falei que era de LDAP, ele falou, tenho trauma, estou indo embora. Só que não precisa ter medo de LDAP, porque eu vou mostrar para vocês o OpenDJ e depois disso vocês vão ficar felizes. Falar um pouco sobre mim. Eu trabalho com Linux há mais ou menos profissionalmente desde 2000, 2001. Né? Antes disso, já mexia mais por brincadeira, hobby, essas coisas. E sou especialista em administração de sistemas. Né? E, atualmente, sou o líder técnico da equipe de Linux da Local Web. Minha equipe é composta mais ou menos de umas 6 pessoas. Né? E toda a parte de Linux é a gente que cuida. Também sou programador Python, Perl e PHP. Não que os dois últimos sejam minhas linguagens preferidas, eu prefiro Python em si. Mexo um pouco de C, mas Python é o meu dia a dia, né? Trabalho no dia a dia. Também sou pai há pouco tempo. Descobri que é uma das coisas mais difíceis do mundo, é ser pai. Quem tem filho sabe como que é. Tipo, tem que consolidar tempo e tal. Antes eu jogava Street Fighter, agora eu não jogo mais, minha filha não deixa. Chega, bagunça, pega o controle, mexe. Entra na frente da TV, desliga o computador. É complicado. A palestra eu tinha feito ela no Keynote, tive que refazer toda no PowerPoint, que é mais rápido, porque minha filha apagou. Tinha uns vídeos que eu ia mostrar para vocês também e ela apagou. Eu deixei o computador ligado, fui tomar banho, quando voltei, estava uma bagunça. Bom, enfim. Né? O que é o OpenDJ? Bom, na minha opinião, ele é o melhor e mais poderoso LDAP Server que tem atualmente. Né? Ele é escrito em Java, ele herdou isso do OpenDS, não sei se vocês conhecem, o OpenDS é um Directory Service criado pela Sun. Acho que foi criado em 2005. E deixa eu pegar aqui o controle desse lado melhor. Foi criado em 2005 pelo Ludolf Poitou, se eu não me engano. Só que o OpenDJ surgiu quando a Oracle comprou a Sun. Né? Eles mantinham 2 versões, uma Standard Edition e uma versão Community. A versão Community que foi a base do OpenDJ. Né? Isso, acho que em meados de 2009, 2010, o Ludolf Poitou saiu da Sun, por causa da aquisição da Oracle. A Oracle já tinha falado que não ia manter o Standard Edition, e ele resolveu criar uma empresa chamada ForgeRock. Né? É canadense e que desenvolve esse cara. A primeira versão foi lançada em 2010, acho que versão 2.0, 2.1, uma coisa assim. E ela é 100% open source, né? Licença CDDL. A documentação, não sei a versão atual, que está na 2.6.0, se eu não me engano, mas as versões anteriores, se você pegasse a documentação do OpenDS, servia exatamente para o OpenDJ, tipo tudo, parametrização, configuração, tudo. Várias coisas hoje em dia ainda funcionam, só que como a documentação é antiga, coisa nova não vai ter. Né? E, na minha opinião, um LDAP Server precisa ser confiável e escalável. Né? Eu usei muito tempo o OpenLDAP, já utilizei o Directory Service da Red Hat, já utilizei o Apache DS, e nenhum deles me atendeu como o OpenDJ me atende. Nenhum. Configuração de master-master, replicação entre vários servidores, a parte de monitoração, de administração, é muito simples, muito, muito. Esse aqui é um clássico cenário de uma aplicação com LDAP. Né? Você tem o client, você tem um servidor, que autentica ou não no seu LDAP, e tem o LDAP Server em si. Ele pode ser um AD, pode ser um OpenLDAP, pode ser qualquer servidor assim. Né? Esse é o cenário básico.
falar um pouco de features. A primeira opção não é necessariamente uma feature, mas, para mim, é muito importante. Tipo, não sei vocês, mas eu já passei do tempo de ficar horas e horas e horas reinstalando sistema operacional, configurando isso, configurando aquilo. Na época que eu usava Linux em desktop, eu perdia basicamente uma semana configurando XFCE, ou Enlightenment, ou Gnome, ou KDE, para deixar bonitinho, e depois passava uma semana, ser uma versão nova, apagava tudo e começava de novo. Eu não tenho mais isso. Tipo, eu não tenho tempo mais para nada. Minha filha consome tipo 80% do meu tempo em casa. Tipo, não dá. Ele é muito rico, a CLI dele é muito rica. Vocês vão ver, um pouco à frente, você consegue fazer tudo nela. Tudo. Tipo, você não precisa de uma interface gráfica para isso. Ele tem isso, ele tem um control panel. Ele não é tão robusto quanto o command line, mas você consegue gerenciar legal o seu servidor. Ele também tem a opção de backup automático. Você agenda, apaga, faz restore. Tudo isso uma espécie de cron dele. Você não precisa criar um script seu para poder fazer essa parte de backup. E ele tem a parte de alta disponibilidade, que é o mais importante para mim. Ele tem a parte do multimaster dele, ou só você deixar um servidor master e os outros replicando em standby. Isso é indiferente. Funciona muito bem. E ele tem uma API REST. Essa API não é habilitada por padrão. É uma HTTP, lógico, mas não é por padrão. Você habilita, se quiser, no dsconfig. E ele é muito flexível. Tem parte de plugins para você gerenciar. É relativamente fácil. Mudou. Vou passar para vocês todo o ciclo, desde a instalação até o backup. Tipo, no final da apresentação, se alguém quiser uma cópia, eu passo. Eu vou publicar também no SlideShare. Alguém pode me mandar um e-mail, caso eu queira, eu mando para vocês. Eu vou passar tudo: instalação, configuração, replicação, backup, tuning do LDAP, a parte de monitoração da replicação, para vocês analisarem se está funcionando ou não. A primeira parte é a instalação. O primeiro passo que vocês têm que fazer é entrar no site da ForgeRock e se registrar. Você só consegue baixar se você se registrar lá. Atualmente, ontem, na verdade, quando eu estava refazendo a palestra, eu vi que tem uma versão a 2.6.1, mas ela é só por subscription. A 2.6.0 você se registra e já baixa e já instala. Tem gente que roda o OpenDJ como root. Eu não faço isso. Crio um usuário, não preciso nem dizer por quê. Como em Java, ele depende de um Java, ou JRE, JDK, você pode pegar o que tiver na sua distro, você pode baixar do site da Sun, enfim. O pré-requisito é que seja do 6 para cima. A parte de download, eu usei o .zip. Por quê? No site, quando vocês acessarem, se algum de vocês forem acessar, vocês vão ver que tem versão para Red Hat, para Debian, para macOS, para Windows. Eu utilizo o .zip porque a versão, os pacotes, tanto Debian quanto Red Hat, nada mais é do que o conteúdo de um zip lá dentro. Ele não coloca nada nos paths da distro. Ele não coloca binários dentro do srbin, o srsbin, ele não coloca as libs dentro do srlib, os logs não são dentro do /var log, e nem os jar não é no srshare Java. E para instalar um RPM para fazer isso, eu prefiro pegar o .zip, porque é mais fácil. Pelo menos eu evito o problema. A parte de rodar o setup, logo depois do zip, ele tem duas opções. Ele tem uma parte gráfica e uma parte command line. Depois da instalação, a gente criou o init script. Você não precisa criar um init na mão. Ele já faz isso para você. Ele tem um comandozinho que faz isso. Ficou legal.
Aqui eu mostro o .zip que eu deixei já, o grupo que eu criei, o usuário OpenDJ e eu instalando o Java. Dá para ver que é um Debian que eu estou usando. E eu utilizo o Headless porque é uma versão do JDK mais leve. Eu não instalo ele a versão full, né? Aperto o Yes ali e vai para o próximo passo. Ele já instalou o Java, agora eu descompacto dentro do OPT. Vocês podem colocar em qualquer outro diretório. Eu prefiro no /opt, que é um .zip meu. E depois eu mudo a permissão, logo com o usuário e rodo o CLI, o setup. A primeira opção, eu digo que eu não quero rodar nada gráfico. Não quero. Porque ele vai tentar exportar o X logo de cara para carregar. Meu servidor não tem, não vai funcionar. A minha base DN, né, eu criei uma de exemplo, local web com BR. Eu quero que ele crie essa base. A porta que eu vou usar é um 389, né, porque meu usuário não é root, só o root que pode subir de uma porta abaixo de 1024. A porta de administração dele é a 4444. Né? Vocês podem mudar. Eu não recomendo. Eu recomendo deixar essa por padrão. Né? Através dessa porta, você consegue usar o Control Panel remotamente na máquina, se você quiser gerenciar. O CLI também. Se você tiver um na sua máquina e você tiver a regra de firewall aberta para o servidor, você consegue acessar ele numa boa. O CLI roda direto da sua máquina remotamente. O usuário por padrão é esse, Directory Manager. A senha, eu sou muito ruim para criar senha. Então, no Debian, tem um comando chamado pwgen. Né? pwgen. Né? E nele, você consegue criar senhas tamanho variados, com várias opções. Letras, números, caractere especial, essas coisas. A opção que eu uso é pwgen 13.1. Ele vai gerar uma senha de 13 caracteres, uma única senha, e com letras maiúsculas, minúsculas e números. Depois disso, eu salvo e já era. Fica mais fácil. Eu não quero que ele start depois que ele instale. Isso ele faz. Né? Se você não colocar essa opção, já tenta iniciar logo depois da instalação, eu não quero. E eu não quero que ele mostre nenhum prompt de comando, que ele não verifique nada de arquivo nenhum, de propriedade do arquivo, e que ele aceite a licença logo de cara. Então, eu rodei isso aí, ele criou, já instalou, já criou minha base DN. Se você não quiser, para criar a base DN depois. Né? Caso você queira fazer o restore de algum dado, de alguma coisa do seu outro servidor, é o DAP. Aqui, depois de instalado, eu voltei para o root, entrei no /opt OpenDJ-bin e vou criar o init script. Né? Create RC script, o usuário que vai rodar e o destino. Ele cria o script, depois eu coloco na inicialização. Ele mostra um warning ali, porque não está seguindo direito o LSB. Não tem problema. No boot ele vai subir, normal. Quando você desligar a máquina também. E depois eu iniciei ele. Na inicialização ele não printa nada. Ele simplesmente mostra, só cai para o prompt normal. E depois eu dou um netstat listando a porta lá, 1389 a 4444, que é a administração. Aqui eu vou falar um pouco do command line dele. Como eu falei, o command line é muito rico. Tipo, você faz tudo pelo command line. E ele tem duas opções, o modo interativo e o modo CLI em si. Você passar todos os argumentos que você quer e dar um enter e ele executar. Eu prefiro o modo interativo porque você corre menos risco de fazer uma besteira. Tipo, eu, por exemplo, uma vez rodando ele com todos os argumentos, eu sobrescrevi dados de um servidor, sem querer. Coloquei o hostname errado. Né? As senhas de todos os caras têm que ser iguais para ele poder se comunicar um com o outro, e eu fiz isso. Sorte que o servidor que eu sobrescrevi não estava em produção, né, porque ele replica entre si os dados. E, como eu falei, com ou sem argumentos. Aqui a opção inicial, quando você vai executar ele. Desconfig... O "-x é para ele não verificar certificado SSL. Né? Eu prefiro que ele faça isso, que ele carrega mais rápido. Aí eu passo os parâmetros. Ele pergunta qual o IP ou o nome do servidor, qual a porta de administração, usuário e a senha. A senha ele não mostra. E depois ele vai para essa tela aqui. Ó. Aqui tem tudo. Aqui você consegue criar controle de acesso, log, administrar,
configurar alerta, mexer em atributo, mexer em back-end, criar certificado, encriptar dado, alterar a configuração global, mexer nos plugins, mexer na replicação, alterar o root DN, criar a base DN, criar atributo virtual. Enfim, você consegue fazer tudo por esse cara. Tipo, cada opção dessa tem submenus com várias outras opções. E tudo interativo. Você quer editar? Sim. Digita o valor agora. Sim. Quer confirmar? Sim. Não quer, cancela, ele volta e não faz nada. O control panel dele. O control panel não é tão rico em si, é um pouco simples, né? Eles quiseram fazer uma coisa um pouco simples, não é que nem o CLI, mas você consegue fazer muita coisa. Você consegue gerenciar a entrada, fazer backup, restaurar. Na primeira tela, ele tem a opção de você conectar local ou remoto. Eu recomendo vocês deixarem a porta 4444 liberada. Voltou. Eu recomendo vocês deixarem a porta 4444 liberada, porque se você executar isso aqui a partir do servidor, ele vai tentar exportar o X para vocês, né? Esses prints eu tirei direto da minha máquina. Eu estava tentando para exemplificar para vocês. Mas eu não tinha acesso para o servidor que eu estava fazendo. Ele era fora, era dentro da rede da empresa, que eu usei de exemplo, porque eu usei uma máquina com bastante recurso para fazer isso. Ali no BindDN, vocês digitam o BindDN em si do usuário, Directory Manager, e a senha. Isso conectar local. Se for remoto, você vai ter que colocar o nome do servidor, a porta dele e os outros dados em si. Essa aqui é a primeira tela dele. Nela você gerencia a entrada, cria nova base, importa o diff, exporta, backup, restore, esquema, cria index, altera, monitora. Ali ele já mostra a configuração padrão da minha máquina, né? Se eu quero que está rodando, se eu tenho uma conexão, se eu quero parar, reiniciar, o usuário que conectou, versão do Java, porta que eu usei para conectar em ODAP encriptado, usuário o path da instalação e quais portas eu tenho habilitadas ali por padrão. Para a conexão em si, eu tenho habilitada só um 389, que é o LDAP normal. Mas vocês podem habilitar o LDAP S. Só que ele não vai rodar na 636. Você tem que colocar um 636 para isso. Colocar um na frente. Né? Caso vocês utilizem servidores ou aplicações que vocês não consigam mudar a porta de 389 para 1389, vocês podem usar iptables para isso. Faz um redirecionamento, vai funcionar muito bem. Teve casos que eu precisei fazer isso. Nessa outra tela aqui, como eu não tenho... Eu só criei a base, eu não coloquei dado nenhum, ele mostra em branco, mas ele mostra uma árvore ali com usuários, grupos, máquinas, atributos, e você consegue gerenciar por aqui. Apagar a entrada, editar. Né? Ele tem mais telas. Eu não coloquei para a apresentação não ficar muito poluída, muita coisa, mas vocês baixando, olhando, vão ver que é muito simples. Vocês também podem usar o Directory Studio do Apache para conectar nele. Eu utilizo ele às vezes, eu prefiro porque ele é mais rico que esse painel aqui. De gerenciar. E agora eu vou falar um pouco para vocês sobre replicação. A replicação, vocês podem ativar já na hora da instalação. Se você tem um servidor já no ar e você quer colocar a replicação, na hora da instalação ele pergunta, isso pela interface gráfica dele. Pergunta, quer colocar esse servidor na replicação, sim ou não? Você colocar sim, ele vai perguntar dado e já vai fazer tudo isso. Basicamente, o que eu vou mostrar para vocês nos slides à frente. Né? Ou você pode usar o DS Replication, que é o comando que eu vou usar, com menus interativos. Ambos fazem a mesma coisa, só que a interface gráfica, como eu falei, da instalação, só na hora da instalação que ele faz isso. Aqui um cenário clássico de uma replicação master-master. Né? Eu tenho 2 servidores em cada data center, clientes acessando um ou outro, e eles cruzados. Um data center pode estar aqui, em uma
aqui em São Paulo, outro pode estar no Rio de Janeiro, Curitiba ou em outro país, vai se comunicar numa boa. Se um desses servidores morrer, eu adiciono outro no lugar e mando puxar o dado, vai ficar sincronizado com tudo. Não é master slave, é master master. Eu posso escrever em qualquer um, o outro tem o dado automaticamente, né? Leitura e escrita em qualquer server. Esse é o sonho de qualquer banco de dados, fazer isso. Tipo, master master completo. A topologia dele é bem simples, né? Eu não sei qual algoritmo que ele usa para isso. Na parte de monitoração, eu vou mostrar para vocês como verificar se a replicação está funcionando ou não, se tem algum problema. Mas, se tiver, para corrigir também é fácil. Não é nada de outro mundo. Para a replicação funcionar, a primeira coisa que tem que fazer é criar um usuário, né? Eu recomendo criar um usuário já com o nome que ele predefine, que é admin, e criar uma senha. Novamente, para a senha, se vocês são bons para criar senha, ou usa o OnePassword para isso, ou algum outro aplicativo, ou criar algum script para gerar senha aleatória. Eu particularmente utilizo o PWGen, como falei, e crio uma senha para esse cara. O usuário admin, ele não é um superusuário. Ele tem permissões de replicação, de apagar base, criar base, leitura e escrita. Mas ele não faz tudo que o Directory Manager faz. É mais limitado. É como se fosse um usuário com sudo para algumas permissões, né? E o DS Framework é o comando que eu vou usar para criar esse cara. Com ele também eu posso tanto verificar atributo de usuário, quanto setar atributo para ele. Eu não vou mostrar a opção de setar atributo, porque tem várias opções inclusas nisso. Backup, sync, leitura, escrita, enfim, várias coisas. Aqui é o comando que eu usei. Novamente, esse aqui já é o segundo servidor, né? OpenDJ02, eu fiz 2. Eu rodo ele, create admin user. Em qual máquina ele vai conectar? Reparem que eu estou na máquina 2, eu passei o hostname da máquina 1, né? A senha do Directory Manager, o nome do usuário e a senha que ele vai ter. Vai ter essa senha QUA no final. Criei na primeira máquina, criei na segunda, e listei o usuário já nessa segunda máquina que eu estou. O usuário admin está criado. A partir daí, eu posso configurar a replicação. A configuração da replicação, como eu falei, é o DS Replication. Novamente, eu rodo ele com "-x", e aqui tem opções. Ativar a replicação, desativar a replicação, inicializar a replicação server em todo server, pré-inicialização, post-inicialização e o status, que é o que a gente vai usar mais na frente para monitorar. E apagar o histórico, se você quiser, né? A gente vai clicar na primeira opção, ele vai vir para essa tela pedindo informações, tipo qual o primeiro servidor, porta, usuário, porta da replicação, que é 8989, essa porta tem que estar, tanto a 444 quanto a essa 8989 tem que estar liberada entre os servidores. Se vocês não tiverem na mesma rede, tiverem redes diferentes, data centers diferentes, ela precisa estar liberada. Essas duas, 4444 e 8989. Senão a replicação não funciona, porque ele usa a administração para conectar na máquina e a replicação é feita em cima do outro. Senão ele não consegue verificar qual servidor está ativo ou não, né? Já na segunda parte ele pergunta, dados do segundo servidor, OpenDJ02, porta. Se eu quero encriptar a replicação, eu coloquei sim, ele já gera um certificado automático, já faz isso. E qual base DN eu quero replicar, que ele pegou do primeiro servidor. Se eu tiver mais de uma base, ele vai mostrar. 1, 2, 3. Eu já peguei a padrão. Dou um Enter. Ele vem para essa parte aqui e finaliza. Estabeleceu conexão, pegou a informação, atualizou, configurou a replicação, atualizou dados em um e outro, atualizou registro, atualizou a configuração da base DN, inicializou. Isso aqui ele faz uma pré-inicialização, tá? Você ativou a replicação em si. Não quer dizer que ela esteja ativa. Ela está feita. Ativar a gente vai fazer agora. E ele tem um log. Se você quiser ver o que foi feito, se deu algum erro, ele vai falar aqui na tela. E o log você abre e identifica o que está faltando.
sei se é permissão, alguma coisa, ele mostra para você. Agora a gente vai na opção 4, que é inicializar a replicação em todos os servidores. Né? Aqui ele pergunta, qual o servidor de origem para o que eu estou? Você passa o servidor de origem, que tem todos os dados, o seu está vazio, porta de administratório, senha, e ele pergunta, você quer inicializar com essa database? Sim, essa base DN. Aí ele avisa, ó, eu vou remover tudo que tem aqui e colocar o do servidor lá que você me passou. Você quer fazer? Sim, quero. Replicou 100% e mostra o log. Pronto. Se você tiver informação aqui nessa base que você não replicou para os outros, ou estava standalone, ele apagou. Perdeu, sem chance, não recupera mais. Aqui é a parte de monitoração que eu falei. A gente vai na opção 7, ele vai exibir status, tudo. Se vocês quiserem, dá para fazer um script, em qualquer linguagem, que você monitora o status da replicação. Se tiver alguma coisa errada, ele emite alarme no seu Nagios, ou no seu CheckMK, no seu Zabbix, enfim. Você escolhe. Aqui é a parte do status da replicação. Eu coloquei minha máquina, porta de administração, usuário, e ele mostra as opções. A primeira opção é a base DN que eu estou usando. A segunda, os nomes dos servidores, com porta de administração. Quantas entradas eu tenho? Como eu subi 2 servidores para teste, para vocês só tem uma entrada só. É do usuário que eu criei. Se a replicação está ativa. A ID do servidor é a ID da replicação. Porta que ele vai usar. E tem as opções de MC e a OMC. Essas duas opções são geralmente elas existem para informar erro. Se qualquer uma delas tiver com um valor diferente de 0 ali, alguma coisa aconteceu. A MC geralmente é delay, latência de rede. Por algum motivo, ele não conseguiu fazer push dos dados nele. Não conseguiu alterar nada na base, não conseguiu inserir. Mas aí, se isso acontecer, o número de entradas desse servidor vai estar diferente do outro. Ele vai dizer, ó, esse aqui tem 10, esse outro, o que está ok, tem 12. Então, tem 2 erradas. Você precisa arrumar isso. Como arrumar? Remover da replicação e adicionar de novo. É o único jeito de fazer, porque você não tem... É mais fácil do que você ficar fazendo um diff, exportar, ficar fazendo diff de dado. Você apaga tudo e cria de novo. É muito rápido para fazer. Né? Eu tenho... nos meus servidores de produção, tenho milhares de entradas. Né? E ele faz isso em alguns... Acho que não leva 2 minutos para replicar tudo isso, de uma máquina para outra. É muito rápido. Ele comprime os dados na hora de replicar. Né? Bom, a parte de replicação já falei, é bem simples. Na documentação oficial lá da ForgeRock, ele explica mais algumas opções, alguns outros detalhes, mas basicamente vocês vão usar isso aqui. Isso que eu usei para subir meus servidores de produção, isso que eu uso no dia a dia para subir OpenDJ. Replicação desse jeito, multimaster, escreve em qualquer lugar, grava em qualquer lugar, todos os servidores estão lá felizes. Eu vou mostrar para vocês umas opções de tuning que eu fiz, porque eu tenho muito tráfego. Muito. No final, vou mostrar para vocês quanto de conexões cada servidor meu tem. É muita coisa. E esses parâmetros é legal você setar mais para otimizar a busca do LDAP em si. Né? O idle timeout é o tempo que ele leva para dizer que uma conexão está idle ou não. Por padrão, isso é 0. É ruim, vai ficar eterno lá. Se sua aplicação não dá um close, vai ficar aberta para o resto da vida. Eu coloco 20 segundos, acho que é um tempo razoável para dizer, ó, peguei o dado, entreguei, fecha isso em 20. Se o cara não fechou a conexão, mata ele. Né? O look-through limit é a quantidade de... como que eu posso falar? A quantidade de entradas que ele vai procurar em uma busca, no LDAP Search que você faz. Né? É legal otimizar isso, porque se você tiver
muito dado, ele vai começar a alarmar no log falando que ele não conseguiu buscar direito isso, né? O padrão, eu não me recordo, mas na próxima tela tem um print das opções originais, né? O size limit é o tamanho da resposta que ele vai dar em entradas, né? No máximo 5.000, eu defino. Tipo, ninguém faz isso. Dá um LDAP search de algum client, de um NSLCD, por exemplo, ou de um pan LDAP, ou sudo LDAP, para buscar tanta informação. Eu quebro isso. E o time limit. Time limit é quanto tempo ele vai esperar até finalizar uma pesquisa, né? Dá um LDAP search lá, quanto tempo ele demora para responder. Para mim, se não deu 20 minutos e ele não respondeu, está errado. Porque se você utiliza, por exemplo, NSLCD para buscar usuários, o timeout dele é menor. Menos que isso, mata. Se você utiliza FTP ou HTTP, para isso, particularmente FTP, o timeout do FTP é menor do que isso. Eu acho que é em torno de 10 segundos. Então, se ele leva 20, o seu FTP vai falhar sempre. Então, tem alguma coisa errada. Isso aí se analisa. Aqui é uma subopção, se eu não me engano, essa aqui é a opção 15, Global Configuration, do primeiro menu do dsconfig. Aqui é os parâmetros que eu vou setar. Lá, o idle timeout é 0, look through limit está 5.000, eu aumentei, porque minha base é muito grande. Vocês não tem necessariamente um valor exato para definir aqui. Vai ser, digamos assim, tentativa e erro. Você vai olhar quantas entradas você tem no seu LDAP e como você quer fazer isso, e você vai ajustando conforme a sua necessidade. Tem o time limit, né, que é 1 minuto, e o size limit 1.000. Né? Eu adaptei isso. Se vocês têm um LDAP com pouca coisa, recomendo mudar, então, só... A primeira coisa que você tem que mudar é o time limit e o idle timeout. Isso aí é básico, você tem que mudar. Senão vai ficar um monte de conexão presa no seu servidor. Feita essa parte, o que a gente vai fazer? A gente vai ajustar o Java em si, parâmetros do Java. Isso aqui é complicado, né? Quem usa aplicações Java sabe que ajustar o heap size do Java é um parto. Você nunca faz isso de primeira. Você, tipo, é tentativa e erro. Aumentou, ajustou, deu erro, ajusta de novo. Tá? A opção de ajuste dele, a primeira opção aqui, é para dizer se a máquina é 64 bits. Minha máquina é 64 bits, eu tenho mais de 3.5 GB de memória, eu coloco ela. A segunda opção, ele usa para comprimir os dados, né? Faz uma compressão dos dados para diminuir o tamanho do pacote, né? O XMS e o XMX é o máximo e o mínimo do heap size do Java. Né? Minha máquina com 24 GB de RAM, eu cheguei nesse valor. Né? Poderia colocar mais. Eu comecei com menos e fui aumentando, chegou nesse valor, não deu mais problema, eu deixei. Né? Eu acho um tiny ideal, porque o resto você deixa para o sistema operacional fazer outras coisas, backup, se você vai rodar outras coisas no servidor, quer colocar sei lá, uma interface web que você desenvolveu para conectar diretamente local na máquina, você pode fazer sem problemas. O XMN é uma opção que ele usa para otimizar, reservar memória para a database dele, né? A database de cache. Ele gerencia isso automático. Dependendo da quantidade de memória quanto você definiu, ele diz quantos % de memória ele vai usar para o cache dele. Você pode aumentar isso, pode diminuir, fica a seu critério. Eu coloco esse valor em 4 GB, porque é o máximo permitido. O valor é entre 1 e 4. Isso aí você define. E fazendo essas atualizações, muita gente já me perguntou isso. Poxa, eu fiz a atualização das confs do Java no arquivo, no Java Properties, reiniciei o OpenDJ, não funcionou. O que aconteceu? Aconteceu que não é só alterar lá e reiniciar. Você tem que rodar um comando para ele dizer para o OpenDJ que essa configuração foi feita. Senão vai continuar sem. Né? Nessa tela aqui, se você olhar a linha ali que tem as opções que eu falei, você vai ver que tem lá server, D64. Por padrão, ele só vem com a parte do server. O resto tudo eu coloquei.
Eu esqueci de falar do Max Tenuring Threshold. Essa opção aí é para ele deixar na memória o que tiver menos tempo de vida ou tiver um longo tempo de vida. Ele gerencia isso. O cara consulta muito isso aqui. Isso é um dado pequeno, mas o cara consulta muito pouco. Eu já deixo aqui para a consulta já ficar mais otimizada, né? Já baseado no cache que ele predefiniu de memória. Além disso, a gente precisa ajustar alguns parâmetros do limits do Linux. Né? Por quê? Por padrão, o número de open files para qualquer usuário é 1024. Na minha máquina com um alto throughput, isso é muito ruim. Ele vai tentar começar a abrir arquivo e vai dar erro. Vai dar too many open files. No Debian, para fazer isso, eu acho que no CentOS também tem isso, TC Security Limits D. Eu crio um arquivo lá dentro, coloco essas opções de soft e de hard. Eu cheguei nesse valor aleatoriamente, fui aumentando. Né? Vocês vão ver por quê no final, que eu vou mostrar o meu case. E depois disso, você reinicia. O comando para reiniciar é meio estranho, né? Stop ds -- restart. Deveria ser restart ds. Ele não tem. O stop faz isso. Aqui eu vou mostrar aplicando essas configurações do limits. Primeiro eu retiro o comentário dentro do pandê do su. Por quê? Porque o daemon ele faz um fork a partir do su. Você roda, o daemon vai startar como root, ele vai dar um su usuário e rodar o comando. Se o su não tiver com essa linha descomentada, ele não vai pegar a opção as confs do limits.conf que você definiu. Ele não faz isso. As outras opções são habilitadas por padrão, né? Que já carregam no login ou no SSH. Né? No su, não. Como o meu daemon funciona assim, eu preciso habilitar. Que eu crio o arquivo, depois mostro que o arquivo está ok, logo com o usuário e dou um limit "-n". Está lá, minha opção. Entrei com o usuário, reiniciei. Pronto, está no ar. O output ele só dá para o stop. Para o start ele não mostra. Né? Isso aí. Bom, a parte de tuning já está feita. Então, seu servidor já está na replicação, está instalado, com replicação, e já está adaptado para um tráfego alto. Isso baseado no hardware que você tem. O pré-requisito mínimo para rodar o OpenDJ, pelo que eu me lembre, é 512 de RAM e tem uma configuração de processamento lá. 500 MHz, 700 MHz, não lembro em si. Mas hoje em dia ninguém roda mais servidor nisso. Tipo, meu celular tem 2 GB de RAM. Não faz sentido. E vou falar sobre o backup agora. Né? O backup ele tem uma tool que faz isso, que é chamada backup. E ele faz basicamente isso aqui. Ó. Você cria um diretório para onde ele vai jogar, muda a permissão, porque ele vai tentar salvar isso com o usuário do OpenDJ, porta de administração, /DN, password, e eu quero fazer backup de tudo da máquina, do meu OpenDJ. E o Start 0 é um backup inicial, quero fazer um backup só agora. Tipo, se você quisesse fazer um script, não há necessidade, mas vamos supor que você queira fazer um script que faça um backup full e mande para algum lugar, ou compact, e salve em algum diretório já por data, você poderia usar Start 0 toda vez, mas não precisa, ele tem um cron que faz isso. Ele faz recorrente todo dia. No meu caso, cada servidor eu defino um horário. 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, depois meu bácula passa lá, pega esse backup e eu fico garantido. E agora o meu case. Né? A gente já instalou o OpenDJ, já configurou a replicação, já configurou o backup, já fez o tuning dele. Então está tudo no ar, tudo funcionando. Isso aqui é o que eu tenho em produção. Eu uso o F5 como balanceamento, né? a Big IP, e vocês podem usar o LVS, né? Keep Alive D, para fazer isso, não tem problema. E meu ambiente é composto por 4 servidores com 24 GB de RAM cada um, com 16 procs. Essa é a máquina
as máquinas que eu tinha, eu poderia ter usado máquina com menos memória, mas é o padrão da empresa que eu tinha lá para utilizar, fiz isso. Mas meu tráfego é alto. Eu tenho milhões de entradas nos meus servidores LDAP. Né? Toda a autenticação da local web é feita em cima dessa arquitetura aqui, tudo. Você conectou no FTP, um usuário seu que vai logar, tudo é feito em cima disso. Né? Tudo balanceado, multimaster, e o máximo de conexão que eu peguei não é o máximo que ele alcança, foi o máximo que eu peguei em monitoração. 60 mil conexões simultâneas por servidor. Ou seja, eu tenho 240 mil conexões ao mesmo tempo. Só monitorando, dava um netstat, mostrava a conexão established lá, tirando as time wait, que ele ficava esperando, ou por alguma coisa de algum cliente que fica guardando em si, ou não, porque o NL, eu não sei o que vocês usam, quem utiliza o DAP usa para autenticar o usuário. Eu utilizo o NSLCD. Ele é bem simples para fazer isso. Você passa o servidor, o object class que você quer, tipo a sua query lá, timeout, etc. Ele consulta o usuário. É o mais simples que eu encontrei para isso. Né? Bom, eu tinha mais alguns slides na minha apresentação original. Que ia mostrar, eu tinha um vídeo que ia mostrar o passo a passo de configurando, replicando. Esse eu tinha colocado mais dados na máquina, eu fiz um dump de uma base LDAP que eu tinha menor, coloquei na máquina, mostrar para vocês, mas infelizmente perdi. Né? Tinha uma outra parte aqui que era a parte de referência. Né? O que eu usei? Eu usei a documentação do OpenDS, usei a documentação da ForgeRock do OpenDJ e usei o site do Ludovico Poitou. Né? O site dele tem bastante informação disso. Né? Isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a presença de todos e pode fazer pergunta. No caso do OpenDAC, assim, em termos de segurança, qual seria assim, o OpenDJ também vai encontrar o OpenDAC de segurança? Cara, eu acho que a maior vantagem que eu acho em relação a ele é porque você não precisa definir senha em lugar nenhum. Você não precisa criar um arquivo de conf para definir senha. Você cadastra a senha nele. O OpenLDAP, por exemplo, no slDAPd.conf, pelo que eu me lembro, quando eu usei bastante tempo, né? Eu comecei a usar o OpenDJ em 2000 acho que foi 2000, foi logo no começo da primeira versão, acho que foi 2011, final de 2010 para o começo de 2011. Antes eu usava o OpenLDAP, né, para isso. E pelo que eu me lembro, não sei se isso mudou, ou você, na conf dele, você define tanto a CL quanto senha, ou em texto plano, ou encriptada lá dentro. Você define isso. Esse cara você não define em lugar nenhum. Na hora da instalação, você define a senha, no modo interativo, ele pede a senha, então não vai ficar logado nada no history da máquina. Ele armazena na database dele interna. Tudo é feito na database dele. Ele não tem um arquivo de conf que eu defino, o usuário que tem é esse, a senha é essa aqui. O formato dele é o diff padrão. Ele tem, dentro do diretório config, ele tem um config dele, que tem a parte de administração, tudo, mas é tudo definido pelo dsconfig, ou pelo control panel dele. Em termos de segurança em si, eu nunca tive problema relativo a isso, porque ele já é encriptado por padrão, não preciso criar nenhum certificado. Na instalação já fala, gera certificado para mim. Ele gerou um certificado interno na base dele. Se você tiver um que você queira usar para a sua aplicação, não dá aquele erro de aquele certificado é inválido, você consegue importar um PKS para ele também. Você gera o PKS, faz o import. No dsconfig, na parte de configuração de certificado, você faz isso. Né? E, basicamente, isso. A configuração já de consulta é a 1389 ou 389 que vocês utilizam. E ele já encripta também. Você já ativa a consulta com SSL e pronto. Mais alguma pergunta? Bom, pessoal, isso aí. Obrigado.